Olá, tudo bem? Nós recebemos uma pergunta dessa vez que é um tanto interessante, no sentido de que é muito como as pessoas pensam como funciona a política monetária global. A ideia é ver se a posição europeia em termos de condução de política monetária, que deixa cada vez mais claro agora que o juro fica parado depois de um longo ciclo de cortes, pode de alguma forma influenciar para o bem ou para o mal decisões que vão ser tomadas nos Estados Unidos e no Brasil de hoje até, por exemplo, meados do ano que vem. Todo mundo tem essa visão de que a política monetária pode ser feita por similaridades, como se o que ocorre de um lado do Atlântico fosse, de alguma forma, influenciar o que ocorre do outro, tipicamente saindo da direção de Estados Unidos para a Europa ou Brasil, mas dessa vez a pergunta falando do que aconteceu nessa semana na Europa, quando o ECB mantém os juros parados e deixa basicamente claro, principalmente no Q&A da presidente Christine Lagarde, que o juro vai ficar nesse patamar até onde a vista não alcança, na medida em que a inflação está onde o ECB imaginava e que o processo de desinflação adicional parou, simplesmente acabou. Evidentemente, cada país tem as suas características idiosincráticas, particulares, pessoais, e tem a discussão do ambiente mais geral. Como a política monetária americana acaba fornecendo o benchmark de juro global, é razoável admitir que grande parte desse benchmark global vem das decisões do FONC, não do ECB, e que as decisões do FONC vão ser o farol para o custo de capital em outras economias. Evidentemente, você não precisa seguir em cada economia o que foi a diretriz do FONC, no seguinte sentido: os ciclos econômicos não precisam ser totalmente coordenados. E se eles não são coordenados, não há nenhuma razão para acreditarmos que as trajetórias de inflação são coordenadas e, portanto, que as trajetórias de juros também o serão. Quando nós olhamos para a discussão do ECB, temos uma coisa muito clara: o juro chegou no patamar de 2%, a taxa referencial, e podemos dizer que até o final de 2026 ela continua lá, com uma inflação rodando em torno de 2% e, na projeção oficial do ECB, vindo até por baixo dela em 2026 para chegar quase nela em 2027. Então é um cenário que parece meio que ter pousado, no sentido de que não há nenhuma razão com a informação atual para que você tenha nenhuma grande mudança, nem para cima, nem para baixo. O caso americano já é bem diferente. O Fed está enfrentando um choque muito grande na discussão tarifária, com impactos inflacionários que começam a ser percebidos, mas no seu mandato dual tem uma preocupação muito grande com a discussão de desemprego, que dá sinais, principalmente via o payroll, pelo lado da demanda por trabalho, de uma desaceleração mais intensa no mercado de trabalho americano. Com esses dois objetivos, que não têm pesos necessariamente iguais, parece muito claro que o Fed agora começa a olhar para o lado do desemprego, para o desemprego longe ou não da taxa que seria a taxa de equilíbrio de desemprego, e, portanto, vai ajustar a sua política monetária de forma a evitar um grande choque no desemprego americano. O que o mercado hoje tem precificado são 3 cortes até o fim de 2025, cortes de 0,25 ponto percentual, e depois um bando de cortes diluídos durante o ano que vem, levando mais ou menos a alguma coisa como 0,75 ponto percentual a mais de descompressão monetária. Nós entendemos que esse cenário nos Estados Unidos pode surpreender, na medida em que o choque inflacionário em curso está sendo deixado em segundo plano e que há uma discussão realmente de piora, pelo menos qualitativa, dentro do mercado de trabalho. Nós entendemos que 3 cortes esse ano virão, com elevadíssima probabilidade, mas que é perfeitamente razoável que o Fed continue cortando os juros no início do ano que vem. E isso vai ter implicações a respeito do que as pessoas imaginam que será a taxa terminal de 2026. Como a gente pega isso tudo e traz para o Brasil? De novo, nota como o cenário de Estados Unidos e Europa é bastante diferente entre si. Logo, a gente não tem que fazer nenhuma transmutação direta do que acontece lá fora ao que acontece aqui, como inclusive nós dissemos num BRCG Responde de algumas semanas atrás. O ponto central é que isso vai gerar não somente uma pressão de narrativa, como também uma pressão na precificação do mercado para que se incorpore mais cortes de juros no Brasil. E aí o debate é que aqui o nosso mandato não é dual, o mandato é de meta de inflação.
E as projeções de inflação, mesmo no modelo do Banco Central, que é relativamente benigno, ainda mostram que, mesmo alongando-se o horizonte de tempo para se chegar à meta de 3%, não se consegue fazê-lo com o orçamento de juros que existe hoje no mercado, que é terminando esse ano em 15%, ou seja, sem nenhum corte de juros, mas tendo 2,5 ponto percentual de cortes durante 2026, com uma taxa terminal no ano que vem de 12,5%. Esse orçamento parece grande demais para se mirar no 3%. E, se trazendo isso aos nossos modelos, os modelos da BRCG são diferentes dos modelos oficiais, mas têm tido nos últimos anos uma aderência maior ao resultado que vai ser efetivamente observado no IPCA, quando nós trazemos esse orçamento de juros, simplesmente temos enorme dificuldade de colocar a inflação abaixo de 4,5% no horizonte relevante. Na nossa visão, haverá uma estrutura na economia em termos de desaceleração, de apreciação cambial e, não podemos deixar fora também, uma discussão de algum nível de importância política, não ingerência política, mas importância política por causa das eleições presidenciais do ano que vem, para que o Banco Central possa começar a cortar juros aqui de forma minimamente responsável no segundo trimestre. Um corte menor do que o mercado imagina, com uma taxa terminal de 13,25% no fim de 2026 e uma inflação bem mais alta do que o mercado imagina, levemente abaixo de 4,5%, mas ainda confortavelmente dentro da banda de tolerância do regime, o que nós entendemos ser, de fato, o objetivo da autoridade monetária. 3 países, 3 histórias, 3 comportamentos de juros completamente distintos. Pensar em política monetária como uma coisa que se transmite de A para B de forma direta não faz muito sentido na prática. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e acompanhe os conteúdos que a BRCG disponibiliza nas redes. Obrigado e até a próxima.